dia 2 de abril de 2019, são 6h50 e alguma coisa. Não está nem dando para ver. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Com toda certeza. A hora, agora sim, a hora é apenas um porém, são 7 horas. Isso quer dizer que era 6h59, bom dia, meu dia, família, dia corrido. É mais ou menos isso. Mas vamos dar conta do serviço. E se é assim, devemos de fato dizer que sem prejuízo para ti. É isso, sem prejuízo. Então vamos lá. Concentração naquilo que de fato é isso. Deus esteve a enviar. Porém, é isso. O porém é que Deus disse para eu não concentrar. Não, disse que não. Disse que era para eu ficar na dispersão. Ser dispersiva, viver assim de bem com a vida. Assim? Eu também achei esquisito. Primeiro estranhei o convite. Me disse para eu, de fato, entrar num lugar que não era assim bem salutar. Mas ele me disse. Nada de se preocupar. A distração deve, de fato, estar em primeiro lugar. Para que você possa alcançar a palavra que ele iria enviar. Eu sei lá, mas aí apareceu um chuveiro enorme. Eu fiquei, santo Deus, eu vou me afogar. Se Deus pedir para eu dar uma geral no visual, eu tenho certeza, meu Deus, que eu vou passar mal. Mas Deus disse não. Deus disse de fato que era para eu, de fato, aproveitar aquele momento de distração. Okay? E aí contar cada gota de água que o chuveiro estava de fato a enviar. Sim, a soltar, a largar, a desprender, coisa desse tipo. Isso eu achei tão esquisito, mas eu que estava de fato disposta a viver o escrito, dispersiva, aí eu de fato sentei e comecei a observar a forma em que a água caía do lugar. Eu estranhei, falei, poxa vida, vai demorar muito se eu de fato ficar contando cada gota de água. Eu preciso de fato conhecer a caixa. Sim, porque se eu der uma olhadinha na caixa, eu vou ter uma ideia de quanto de fato a caixa arrecada para estar de fato enviando água. Sim, porque tem que calcular. A caixa não pode de fato enviar muita água se ela de fato não puder bancar. E se o mercado acostumar? Porque a água caía sobre o mercado com toda certeza. Nem posso dizer que era popular. Aí eu até fiquei, ai meu Deus, mas Deus disse para eu contar gota, não pediu para eu entrar na caixa, mas pai, um conhecedor, eu falei, Deus me conhece muito bem, ele sabe que eu não vou me conformar com um gotinho de água não. Aí eu cheguei e fui. Foi? Claro. Aí eu disse, eu vou entrar na caixa. Aí sabe como é que é? Para entrar na caixa eu tinha que de fato ter acesso. Okay? Sim, eu tinha que ter acesso à gota d'água, mas eu me lembrei. Okay? Sim, que eu tinha bebido, comido, mastigado, absorvido, diluído, esse tipo de coisa. Uma água que não era assim tão razoável. Mas eu deixei a boca salivar, ok? Aí eu fiquei,
Pra poder ficar com a sede danada. Aí salivava, aquilo queimava, fiquei com a dor no estômago. Aí eu disse, ai meu Deus, agora sim. Ok? Aí Deus compareceu. Por causa da dor no estômago. É porque enquanto eu salivava o quê? Uma gota de água, uma tromba d'água eu formava. Aí Deus chegava e me corria e me dizia, Maria de Cássia. Eu disse, oh Deus, o Senhor disse para eu ficar na dispersão. Eu estou aqui, estou vendo de fato caminhão, de montão, caminhão de montão, da construção. Eu achei estranho. Eu achei estranho chegando caminhão, saindo caminhão, chegando caminhão, saindo caminhão. E não era bem assim da construção, não. Não. Eu achei esquisito. Por quê? Sim, porque ninguém de fato pensa nisso. Mas eu achei esquisito. Porque eu ouvi dizer que a gente de fato não usa o dinheiro que de fato está em serviço, sim, do servidor, do trabalhador para fazer lavagem daquilo que não é de fato bem. O que é isso? É bem durável. Ok? É isso. Isso eu achei estranho, porque o chuveiro caía, e o chuveiro abria um buraco, e o buraco de fato não era tampado. Tinha algo errado. Foi isso que eu achei. Sim, porque eu até imaginei, pensei mesmo, olha, se o chuveiro cair para abrir o buraco, é um alicerce. Aí o caminhão vai trazer a pedra, é a fundação. Aí depois vai levantar a parede, aí é uma construção. Depois, de fato, coloca assim um telhadinho, aí já sabe, é para a população. Mas eu achei estranho. O quê? Galpão. Galpão? Eu estranhei muito, porque o chuveiro, de fato, era só para abrir galpão para caminhão. Porque estacionamento de montão. Isso achei esquisito. Eu achei esquisito. Sim, porque o trabalhador em serviço, viver, quer dizer, não é possível, nós avançamos, não estamos mais naquele momento em que o trabalhador vivia em alojamento. Não, o trabalhador recebe benefício, significa fundo de garantia por tempo de serviço, sim, que é depositado e que é usado para o benefício do próprio, é dele. Quer dizer, para ele viver alojado. Quer dizer, para ele não ser desalojado. Quer dizer, para ele ter um pé de sapato. É isso. Ao menos dois. Quer dizer, uma meia. Mas o que eu vi foi roda gás. Roda gás? Sim. Só caminhão. Passando, lavando, e gente até engomando. E eu estranhando uma fornalha ali. E no que deu isso? Aí é que está. Aí é que está. Num buraco que ninguém tem coragem de fato colocar para pauta. Sim, também tem mais essa. Sim, porque depois dessa história de computador, de tecnologia, papel pautado foi tirado de lado. Aí só papel de ofício. Aí papel de ofício. Aí eu falei, o presidente está sendo enganado.
Sim, porque ele é do tempo do papel pautado, mas só estão trazendo para ele para papel de ofício. Eu achei esquisito. Achou? Eu disse, isso é um desserviço. Sim, porque se o presidente tem compromisso, sim, porque ele não foi eleito com base em papel de ofício. A base dele é papel pautado. E quem de fato está sentado no cargo, está escondendo papel pautado e trazendo para ele como se o mercado estivesse bem avaliado e colocando papel de ofício, eu acho que ele não vai gostar disso. Você disse ou pensou? Foi isso. Foi isso que era esquisito. Era o tanto de papel de ofício que era trazido, de papel pautado, sendo de fato colocado de lado. Isso está sendo questionado? A questão é essa. É a falta de conhecimento sobre a forma como se lavou cimento. E o cimento era lavado? Aí é que está. A falta de discernimento sobre o bom uso do cimento levou o cimento à necessidade de ser lavado, escondido em papel pautado, e o povo, de fato, ser enganado. E a caixa? Num buraco. Santo! Então isso quer dizer que o trabalhador foi desalojado. Aí é que está. O trabalhador que é do tempo do papel pautado está completamente desalojado, porque o dinheiro foi usado para lavar cimento, que era um tormento. O que é que vivia de lamento? Santo, e onde entra o roda-gás? Aí é que está. O roda-gás era buraco sendo formado em cada estado que precisava de fato. Geralmente era de coligado. Aí o dinheiro precisava ser desviado para tapar o buraco do roda-gás. O dinheiro do trabalhador era usado e de uma certa maneira foi misturado e você não consegue mais, de fato, ter uma noção clara da situação. Porque papel pautado, em vez de ser analisado, estudado, avaliado, para de fato ser comparado com o papel de ofício que está sendo usado, não. Está sendo colocado de lado. Mas devemos nos lembrar que criança pode até acreditar que buraco vai chegar em algum lugar. Assim, no Japão, como eu acreditava muitas vezes. A questão é que esse buraco não tem fundo, não. Não! Pois é consumir o dinheiro do povão, na dita construção que não serve para nada, não. Como assim não serve para nada? Aí é a questão. Quem casa, quer casa. Mas eu não sei de fato como é que não foi avaliado que o mercado, sim, dos casados, é gente que não tem pé trocado, gente. Esse mercado estava muito saturado. E o dinheiro foi colocado no mercado saturado. O povão colocado de lado. E o que acontece? Santo Deus, é um mercado de fato muito, muito engordurado. E não tem como você, de fato, passar adiante aquilo que é caro. O que? Santo, o povo, de fato, não tem, quer dizer, não tem si. É isso. É, é isso. O povo não tem gordura para queimar. O quê?
Santo, ao longo do tempo, foram dando para o povo aquilo que de fato usava para comprar o sapato para entrar na casa. Santo, quer dizer que endividaram o povo, construíram casa para esse mesmo povo que não consegue de fato entrar na casa de fato que está lá para ele comprar. Porque ele já tem dívida em tudo quanto é lugar. Sem contar o povão. É que não tem casa popular. E as que fizeram, ele não consegue morar. Porque casa de pombo não dá. Essa é a questão da falência total do BNH. Okay? Porque o BNH sabia fazer moradia para povão e para gente que tinha de fato carrão. O BNH sabia de fato discernir, compreender quem iria morar ali. Mas sabe como é que é? Eu não sei de fato o que é que esse povo engoliu, quer dizer, comeu, ok? É isso, eu acho que quando for arrotar, enche a barriga demais, quando for arrotar, entrou bolha de AK. Aí não consegue pensar. A barriga entupida, assim, com medo de levantar do lugar e gases se formando demais. Aí não podia sair pelo lado que deveria, se sentado, travado. Aí gases foram de fato formando, quando de fato não podia sair, fedia demais. Aí boca fechando, tudo travado aí aqui, cheio de ar. Aí, sabe como é que é? Inteligência demais. Esse povo entende de tudo. E aí o dinheiro. Pois é. Construindo cada plajão de barro. Eita. Foram construir casa para João de Barro. João de Barro, de fato, já está saturado. João de Barro agora quer carro. Afe Maria, agora que eu compreendi. Aí é que, de fato, a coisa começou a luir. Okay? Se, sabe como é que é? Quando viram que João de Barro não queria mais casa, porque ele já tinha, e que ele tinha, muitas vezes ele já até desfazia. E aí João de Barro quis comprar carro. Aí sabe como é que é? Aí, de fato, é o mercado tão saturado. Aí usaram o dinheiro. O quê? É isso, para financiar carro. Mas isso não é proibido? Eu nunca entendi isso. Eu nunca imaginei que o dinheiro do trabalhador pudesse, de fato, ser desviado para patrocinar carro para João de Barro, fingindo estar jogando dinheiro no mercado, mas o mercado saturadíssimo, saturadíssimo. E mais do que isso, supervalorizado. Mas assim de imóvel trancado, que não vale de fato aquilo o que é que de fato foi colocado. Sim, porque há de se considerar o açúcar refinado também tende a errar. Apostou de fato em que ele achava que iria comprar. Acontece que não comprou. O povo conhecedor sabe de fato o seu valor. O dinheiro, quando desalojou. Como foi que o dinheiro de João de Barro ficou assim tão sem valor? É isso. Sabe como é que é esse pensamento de você todos os dias estar a dizer para João de Barro que ele não precisa de fato cantar, que tem muita gente boa para de fato ele escutar.
E aí tecnologia a chegar. João de Barro, de fato, a gastar, e gastar, e gastar, e gastar. Que até a casa que João de Barro esteve a comprar, muitas vezes ele tinha que negociar. A situação a complicar. E gente que não queria enxergar porque vive de de enganar, construindo casa para João de Barro, o mercado saturado e o resultado é muito, muito João de Barro quebrado. É falido? Isso também é esquisito. A situação que não é dito. Sim, porque ainda que João de Barro esteja quebrado, do tipo falido, ele vive ainda de um meio, de um jeito esquisito, ok? Ele finge de fato que ele continua vivo, é isso. Mas a leitura de fato do João de Barro é muito dificultosa, ok? Sim, porque Deus me disse para eu de fato entrar no lugar onde João de Barro costuma de fato defecar. Eu disse, santo, meu Deus, entrar de fato no lugar onde João de Barro costuma deixar as fezes lá. Aí eu compreendi o que Deus estava a me solicitar. Aí eu fui lá. Aí achei esquisito. Ok? É a parábola do semeador na sua perfeição. João de Barro, ele esteve naquele momento de ebulição. Ele de fato conseguia viver aquela parábola. O grão produzia até 100%. Nos piores momentos, 30 a 70. Era lucro certo. Ainda que ele pudesse, de fato, calcular muitas vezes com prejuízo, mas ele entrava em serviço e sabia lidar com aquilo, porque no momento em que o João de Barro plantou e lucrou 100, ele sabia, de fato, guardar e onde aplicar. Santo. E muitas vezes não era em BNH, não é? Não era no BNH, não. Ele tinha até uma visão diferenciada. Muitas vezes ele aplicava na própria casa. E aí ele conseguia, de fato, dominar a área, o lugar onde ele, de fato, estava. Ele não tinha medo nem de arrotar. E sabe por quê? Porque ele não se preocupava. Ele não precisava de fato escutar. Ele tinha visão popular. Andava de forma comum em tudo quanto era lugar. E diferente do que a gente pensa, hoje em dia, de fato, a separação é tanta. João de Barro, de fato, está tão afastado daquilo que era, de fato, o legado dele, o convívio. Perdeu a visão de mercado. Aí, quando perde a visão de mercado, perdeu também o sentido. Aí começou, de fato, a investir naquilo que ele mesmo não vê sentido. Colocou dinheiro nisso, não conseguiu, de fato, sequer tirar 30% da semente, milho perdido. Aí, de fato, começou a complicar, porque quem paga a conta, de fato, é para quem tá cá. Aí foi, de fato, perdendo pena. Quando o João de Barro, de fato, começou a perder pena, a vida ficou bem pequena. E ainda assim,
Quem estava lá não conseguia de fato enxergar a forma como João de Barro estava a ficar. Aí o que é que fazia? Jogava carro no final do dia. E aí, de fato, o mercado de carro também ficou saturado. E isso não é falado. Muito complicado. Dois mercados completamente saturados. E os dois, de fato, num grande buraco. Aí pense, onde o dinheiro, de fato, está sendo usado. Não há, de fato, como a gente avaliar sem, de fato, a gente pegar a história do lugar. A matemática, ela nasce na idade da pedra, minha gente. A necessidade de você pensar para a numeração alcançar e o infinito você de fato dominar. Mas você sentar no lugar, guardar papel pautado e começar a colocar papel de ofício como se isso fosse um serviço, com toda certeza derruba qualquer ministro. Ainda que ele saiba fazer o próprio serviço. Ainda que ele saiba. Isto, de fato, é tão costumeiro que papel pautado está sendo guardado, papel ofício está sendo usado e sequer, de fato, a gente está considerando o prejuízo que a gente está, de fato, formando. Porque se eu pegar, de fato, e jogar dinheiro no lugar onde de fato o dinheiro não vai de fato produzir nada e nem vai de fato pagar, cobrir o buraco. Porque não tem como de fato você colocar pedra num buraco se de fato o fundo do buraco não for avaliado. E para avaliar o fundo do buraco, a gente tem que buscar o papel pautado e analisar para saber o que é que tem no fundo e se tem fundo. Porque a gente precisa saber que tipo de pedra, se é pedra. Ou seja, o material necessário para a gente de fato buscar no mercado. E conseguir, de fato, de certa maneira, administrar. Agora, do jeito que tá, dinheiro falso sendo multiplicado, porque a gente, de fato, não tem compromisso com o que é, de fato, escrito. A gente, de fato, continuar com a mesma política no lugar, sem querer enxergar aquilo que está lá, buscando tudo quanto é facilidade e ainda, de fato, a prejudicar. Porque na medida em que eu, de fato, abro a marmita sem avaliar a comida, com toda certeza minha vida está sendo comprometida. A questão é da forma como eles de fato estão sentados na administração, derruba qualquer ministro de plantão, ainda que ele saiba de fato fazer o trabalho, ainda que ele tenha de fato uma certa razão
sobre a administração. Ainda que ele tenha domínio sobre o plantão. Mas se eu estou de fato sentado no lugar onde eu preciso de fato passar os dados, conforme de fato é analisado e não mascarado, porque o trabalho é realizado com base nos dados, mas se dados de fato são oficializados, descartando de fato papel pautado, é falso. É falso. Por si só, de fato, nós estamos trabalhando para derrubar o próprio mercado, que está saturado. É do tipo uma operação de risco no paciente, de fato, que o médico sabe que ele não pode errar, que ele não pode vacilar, que ele não pode sequer respirar quando ele for cortar. O médico responsável está lá, na concentração. Ele vive, de fato, aquele momento com a sua razão. Ele não vai, de fato, escutar quem está lá. Ele sabe que é ele que tem que puxar para ele a responsabilidade de cortar, de costurar, de fazer o trabalho. Está na mão dele e não de quem está lá. Ainda que quem esteja lá possa ajudar. Mas se ele errar, aquele que está lá com toda certeza não vai se responsabilizar. É por isso que gente que tem razão sabe que ainda que ele escute quem está do outro lado, a responsabilidade é quem de fato vai cortar, costurar. É de quem de fato vai usar a caneta para assinar. E se é assim, há um prejuízo enorme em quem senta aí. Porque ele mesmo está prejudicando quem de fato está confiando, na medida em que os dados ele não está analisando, está guardando, está ocultando. Sem contar aquilo que de fato está sendo negociado, sem de fato ser levado para quem é responsável. Será que de fato o presidente está sendo informado daquilo que está sendo negociado com o pato? Será que o presidente de fato vai gostar da negociata que de fato muitas vezes a gente tende a colocar para o pato se calar? Esse é o pensamento dele? Foi levado para ele a condição do pato? O que é que está por trás do pato? Sim, os contratos. Será que nós estamos sendo 100% honestos com o presidente que nos colocou no cargo? Dando para ele, de fato, a visão do mercado, de fato, como está o pato? Eu penso que o buraco vai além de um simples porém. Vai muito além. Nós estamos falando de anos e anos e anos de um pato sendo beneficiado. Ele não é beneficiário do lugar. Ele é beneficiado o tempo todo pelo lugar. Deixando o trabalhador um trapo. Um trapo. Capacho de pato. Capacho de pato. E aí você pode diversificar o mercado. Você sai de mercado de carro, da construção de civil,
vai para um outro tipo de mercado, mas o trabalhador o tempo todo é capacho. Ele sai, consome o dinheiro, gasta o dinheiro, limpa o pé no trabalhador, entra lá, não para negociar, não entram para pagar. O que ele entra é para de novo se empanturrar, sem colocar ovo em nenhum lugar. Se a gente de fato está sentado no carro, negociando com o pato, sem de fato dizer para quem nos colocou lá, a forma como de fato o contrato era assinado o tempo todo em benefício do pato, em prejuízo de quem de fato é o trabalho. Porque o trabalhador é o trabalho. E o pato, o tempo todo enchendo papo. Enchendo papo, enchendo papo. E o trabalhador brasileiro, de fato, está esgotado. E não está com essa história de ultrapassado, não, que não é verdade. Está cansado. Mal entra no mercado, ele já entra no mercado saturado. Gordura saturada. Já foi de fato tirado dele. Antes dele de fato ser trabalhador. Ele já entra de fato capacho. Ele já entra ali desvalorizado. Porque o tempo todo o pato é beneficiário, é beneficiado. O tempo todo. A questão é, qual é a nossa responsabilidade com o trabalhador brasileiro? Qual é o nosso compromisso com quem faz, de fato, o serviço? E aí é necessário, de fato, escrever com toda certeza um novo livro. A gente ter compromisso com quem é o serviço. Mas da forma como, de fato, a gente acha que vai organizar a casa, com toda certeza é desgraça multiplicada. Plantou uma ideia infame, miserável, decadente, de que, de fato, empresa fica o tempo todo ó, com dente. Mas para, de fato, o pato ter dente, a gente tira da nossa gente. A gente tira da nossa gente. A gente vai tirando da nossa gente o dente e colocando lá no milharal para o pato se beneficiar. De repente, pato com dente e gente desdentada. Sem nada. Sem nada. Sem responsabilidade, sem compromisso, sem de fato promover aquilo que o tempo todo eles dizem fazer, o que não é verdade. O que não é verdade. O dinheiro da pátria sendo o tempo todo desviado para quem de fato é pato. O dinheiro da pátria sendo o tempo todo desviado para quem de fato promove e controla pato. Sim, o açúcar refinado. Tanto ele sabe beneficiar o pato, como ele sabe prejudicar. Porque quem está a administrar tem que, de fato, se curvar para o açúcar do lugar. Isso a gente, de fato, deixou criar. Canavial.
a se espalhar. Pato, o tempo todo a se beneficiar. E de repente, de fato, o povo brasileiro, num tacho, ali, queimado. O povo brasileiro virou de fato ameixa seca, numa calda de açúcar refinado. E ainda sendo prejudicado pelo pato o tempo todo, com o auxílio de sindicato. Que o tempo todo foi o maior beneficiário do trabalho. O tempo todo. O maior beneficiário do trabalho. Porque o tempo todo ele fica calado. Só as cabeças, só as cabecinhas. Só as cabeças, só as cabecinhas. São os mesmos. Eles não trabalham, eles entram no lugar, entram no sindicato, ficam ali mudando de cargo, não trabalham, têm salários altos, sempre se servindo do pato. E ninguém questiona, de fato, a eternidade dessas pessoas no cargo. Não há limite. Sai, de fato, de uma diretoria para outra, não trabalham. Não trabalham. Eles já entram no sindicato aposentados. Entrou lá, aposentadoria. E cheio de mais-valia. Entrou, aposentadoria. Isso o trabalhador não consegue enxergar. Porque ele é dominado pelo lugar. Dominado. O dinheiro, de fato, é farto. A questão é saber o que fazer pelo povo que perdeu o poder. Com toda certeza, a reforma da Previdência não vai responder. E sabe por quê? Porque Deus vai acontecer. Independe de mim, independe de fato, de qualquer um aqui. Deus vai acontecer. A gente, de fato, tem um entendimento de que a gente vai fazer valer Deus acontecer. E quando esse Deus acontecer, e com toda certeza o tacho vai ferver, a ameixa vai aparecer e a gente vai saber o que de fato os donos do Brasil estiveram a fazer. A gente vai ter uma dimensão do que é capitania hereditária. A gente vai ter uma dimensão do que é o capitão do mato, a serviço de trapo. Independe de mim. Existe um Deus. E quem serve a esse Deus vai fazer acontecer. E sabe por quê? Porque com toda certeza alguém estar assim, com a vontade danada de jogar, honrar a casa. Sim, devemos nos lembrar de fato do lugar onde a bola de fogo Santa é a melhor herança do lugar. Afinal de contas, o futebol nasceu lá. E se é assim, independe de mim. Eu apenas, de fato, vivi aquilo que eu escolhi. Mas existe um Deus aí, nesse mundo,
E quando ele acontecer, com toda certeza a bola de fogo vai aparecer. Resta saber se a gente vai saber de fato o que fazer. E como o Divino disse, de fato, para eu deixar o Deus da antecipação chegar. E que eu devo estar no lugar antes mesmo de Deus chegar, porque eu tenho que escutar o passo de Deus saindo para me encontrar. É por isso que ele me pediu. Deixe de fato o paladar, de fato, se criar, se multiplicar, avançar. As narinas terão que abrir e olhe lá se não sangrar. Mas os seus ouvidos você tem que apurar. Que é assim que painho levantar. E o primeiro passo ele dá, você precisa escutar, correr para o lugar para esperar. Para você exercer a fidelidade e subir no altar. Porque a oferenda chega antes de Deus. Foi o que ele esteve a me solicitar. Esse é o filho dele. Não diz de fato para eu esperar Deus e tal. Não! A oferenda chega antes de Deus. Assim, a gente convida Deus. A gente chega antes enquanto oferenda. Sobe no altar. Prontinho para se entregar. E é o Pai. Cabe ao Pai, de fato, trabalhar na oferenda. E com toda certeza nós não vamos reclamar. Somos oferenda. Aceitamos ser. Independente do que possa acontecer. Foi a leitura que ele me solicitou fazer. Para eu deixar o meu Deus acontecer. Porque com toda certeza um Deus vai ferver. E nós não vamos gostar. E com toda certeza é preciso a gente se perguntar, será que nós vamos de fato? Será que nós estivemos a nos preparar para a hora tão, não há palavra do dicionário para a gente usar. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui, conforme Painho esteve de fato a sugerir. Não há como a gente de fato se colocar no lugar para de fato ser pedra de tropeço de quem de fato esteve a dominar, sem se apiedar. Porque a pedra de tropeço por si só a própria pessoa esteve a colocar. Só deveria saber, de fato, que poderia de fato doer. Porque com toda certeza Deus vai acontecer. Um Deus que a gente nem gosta de conhecer, mas muitas vezes, de fato, ele tende a aparecer. Mas eu penso que dessa vez, vai doer. Uma dor que o mundo não vai, com toda certeza, se esquecer. Porque nesse momento, ele vai ser o poder. Obrigada, meu Divo, obrigada, família. Beijo, com toda certeza, Maria de Cássia. Você sabe o que estar a dizer, porque o seu Senhor sabe conduzir você. É isso aí, meu Divo. Obrigada, família. Obrigada sempre. Vou adiantar, eu quero ainda dançar. Bom dia.